Salve nação, salve, salve, tudo bem? Tudo certo? Enfim, saiu o novo treinador do Flamengo, tá confirmado, Jorge Sampaoli é o treinador, para tentar, creio que ele vai conseguir arrumar essa bagunça que está o Flamengo, né? Saiu o Vitor Pereira, aí todo mundo falando agora vai, né? Eu sabia que não ia, sabe? Que não é só o treinador o culpado por isso. O jogador que está jogando mal. O Gerson, até hoje, não voltou ao futebol dele que ele tinha antigamente. Teve 2019, né? Depois disso, parece que sumiu o futebol dele. Não jogando nada, se jogando em campo, tentando cavar falta que não existe, é ridículo. Everton Ribeiro, como sempre tem falado, está jogando mal desde o começo do ano. Quando saiu do quarteto ali, todo mundo criticando, né? Não sei se o povo entende, consegue enxergar futebol. Não tá jogando nada. O Gabriel mal, tá jogando mal. Enfim, o time todo, uma porcaria, uma porcaria. Conseguiu perder para o Maringá, o time da Série D, que vai dar quarta divisão, Série D. Não conseguiu chegar nem nas finais do Campeonato Paranaense. Conseguiram ir lá levar um baile do Maringá. Vergonhoso essa equipe, essa diretoria tá fazendo vergonha. O Flamengo agora é motivo de chacota para todo lugar. Até na apresentação dos jogadores do Palmeiras hoje, a presidente do Palmeiras lá falando do Flamengo, tirando onda, né? Ela passou da alçada de presidente para torcedora, né? Ela é mais torcedora que presidente. Enfim, todo mundo cita o Flamengo. Então, isso aí, quem é culpado de tudo isso aí é a diretoria e esses jogadores aí. Não estão jogando nada. Porcaria. Até que enfim saiu o primeiro gol do Davi Luiz, né? Não fazia gol no Flamengo, conseguiu fazer um agora contra, né? Maravilha para ele. Saiu o primeiro gol do Davi Luiz aí, contra, né? É isso, então eu espero que o São Paulo é um treinador que não dá moleza para jogadores. Ele chega e impõe o que ele quer. Então é o que precisa. Esse interino que colocaram aí, olha, quem escalou o time eu acho que foi os jogadores, né? E podia colocar qualquer um no meio de campo ali que não ia ser melhor que aquilo que foi. Enfim, espero que o São Paulo, agora confirmado, arrume esse time. E pena que só segunda-feira que ele começa a treinar o time. Para mim já começava amanhã. Fala, São Paulo, isso aqui assina aqui e começa a treinar o time amanhã já. Tem que vencer o Curitiba no domingo, não pode perder 3 pontos. E é isso, tá? Arrumar o time para reverter esse placar de 2-0 para o Maringá. Quarta-feira tem Libertadores, domingo agora tem Brasileiro. É essa coisa de jogos agora, não tem folga. Tudo isso é culpa dessa diretoria e desses jogadores aí, que ninguém tá jogando nada. Salva um ou outro aí jogador. Ayrton Lucas, algum Pedro, apesar de não ter jogado nada também, mas também, tipo assim, a bola não. Eu lembro que o treinador falou para ele participar do jogo, ele falou pro treinador assim, a bola não tá chegando. A bola não tá chegando, como é que eu vou jogar se a bola não tá chegando? Assim, é ridículo, né? Então, enfim, vou deixar com o vídeo para vocês aí, que o pessoal tava falando da situação do Flamengo e de repente chega a notícia no meio do programa do acerto com o Jorge Sampaoli. Ótimo vídeo para vocês aí. Sexta-feira, sim, o Flamengo vai ser assunto que aconteceu no jogo contra o Maringá e a notícia dessa hora, primeiro a informação com o GE, depois outros setoristas confirmando de que a sexta-feira foi produtiva numa negociação da diretoria com representantes de Jorge Sampaoli. A gente já vai falar sobre isso. Ou não é, André Kfouri? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Felipe? Boa noite a você, boa noite a todos. Um ótimo fim de semana desde já. Quer dizer, então, que Jorge está voltando. Sim. Mas não é aquele. Não. É o Sampaoli. Eu acho ótimo, mas temos considerações a fazer sobre o encaixe das ideias dele com o grupo de jogadores do Flamengo. Claro, se a história publicada pelo Globo Esporte se confirmar nas próximas horas. Já vamos falar sobre isso, mas qual é o ambiente rubro-negro no momento? Esse time passou dificuldades em campo e depois com a torcida, mesmo pequena, na hora da ida ao ônibus, com muitos protestos. 1, 2, 3. O Flamengo abraçou o terceiro vexame seguido na temporada. Depois de Alcas e Fluminense, a humilhação da vez chegou contra o Maringá na Copa do Brasil.
agora já sem o escudo chamado Vitor Pereira para absorver as pancadas diante de atuação tão ruim. Quem ficou exposto mesmo foi Mário Jorge, treinador interino. É uma construção coletiva, né? A gente entende um DNA do clube, né? Eu sou funcionário do clube desde 2016, trabalhei por várias categorias e essa identidade do clube a gente não pode ferir, né? A gente veio com esse pensamento, a gente só teve 2 dias para tentar implementar isso, tentar levar os jogadores para um conforto maior no sistema e na função que eles poderiam exercer. O que ele está falando? DNA do clube, não ferir o DNA do clube. O que eles já fizeram? Já arrebentaram com tudo? Fosse, tipo assim, completamente fora de noção, não sabe o que está falando, né? Infelizmente não sabe o que está falando, completamente perdido. Não feriu o DNA do clube. O que ferir o DNA do clube? Já perderam pro Alcas, perderam agora pro Maringá. Que DNA do clube? Não sabe o que está falando. Ainda bem que já está mais esse jogo só e vai cuidar do sub-15, sub-10 lá do Flamengo, porque não tem capacidade de ser treinador, não. Isso não funcionou. O resultado difícil, né? Um resultado que machuca a gente, mas a gente vai tentar reverter no jogo de volta. Esse grupo já mostrou que tem condição de fazer. Esse grupo tem muita força. Esse grupo é o atual campeão dessa... Tentar reverter. Tipo assim, eu não vi a entrevista toda. Estou só comentando o que ele está falando. Tentar reverter. Quem tenta não tá falando que não vai conseguir. Não é tentar reverter, vai ter que reverter. Ainda bem que não é ele, o treinador, que vai ficar, né? Competição que a gente sai atrás, mas eu acredito muito na capacidade desse grupo de reverter esse cenário. Na chegada ao Rio, gritos de 2 torcedores no aeroporto direcionados aos jogadores. O cara foi embora. E agora? Esquema de 3 zagueiros. Aí Gabigol tá lá, 3 bichinhas. Pô, eu quero jogar na minha posição. O problema é o Vitor Pereira, e agora? E aí, Gerson? Tu agora vai fluir? Tu comando? Tá jogando o time do Cinza agora? Tá lá? Pereira, pode ficar também. Mas o futuro segue indefinido, até mesmo tempo de permanência de Mário Jorge no comando. O Flamengo tenta esticar a corda ao máximo para aguardar Jorge Jesus. A derrota humilhante para o Maringá apenas aumentou o senso de urgência. A estreia no Brasileiro no domingo contra o Coritiba e a segunda rodada da Libertadores na próxima semana contra o Nublense vão ser determinantes. É a angústia rubro-negra. Quanto mais apresentações ruins, menos tempo o Flamengo tem para esperar o seu salvador. Vamos lá, vamos falar sobre essa situação no Flamengo, André. Pegando a notícia, a gente tem dados aí, olha só. Só Jesus salva? Era a nossa pergunta. E aparentemente a diretoria falou, não, acho que não. Em equipes com mais derrotas em 23, o Flamengo, na verdade, jogou bastante, mas ele nessa tela tem menos jogos que Bahia e Fortaleza, por exemplo. 8 derrotas para o rubro-negro carioca, 6 para o Bahia, 6 para o Fortaleza. Aí o Cruzeiro e o Red Bull Bragantino com 5. E claro, o caso do Cruzeiro preocupa porque foram apenas 11 jogos. André, quanto o nosso destaque da abertura, a informação de um acerto muito próximo do Flamengo com o Jorge Sampaoli, tem relação com o que aconteceu ontem em campo. Acontece a derrota pro Maringá, a turma se olha e fala, ih, cara, não ganhamos o Maringá, não vai dar para esperar 2 meses no ritmo que as coisas estão. Você tem razão, e é bem provável que isso tenha acontecido mesmo e que o clima que ficou pior depois de mais uma atuação muito ruim, quase que inexplicável do ponto de vista técnico, mais um resultado vergonhoso, muito preocupante, que coloca o time do Flamengo numa situação difícil já na Copa do Brasil, de maneira muito precoce, contra um adversário tecnicamente bastante inferior. Então, uma noite horrível, se é que a gente pode classificar dessa maneira,
mais um episódio desse momento do Flamengo, desse 2023, em que tudo deu errado, absolutamente tudo. Então, se a derrota para o Maringá apressou a tomada de decisão, no sentido de esperar ou não o Jorge Jesus, que é uma figura controversa, uma pessoa que parece, assim, aos nossos olhos exteriores, de difícil compreensão das suas atitudes, mesmo quando ele diz as coisas, e o Flamengo deveria conhecê-lo bem, deveria saber com quem está lidando do ponto de vista de devemos esperar, por que esperar, etc. Então, se, ao que tudo indica, Jorge Sampaoli está voltando ao futebol brasileiro, dessa vez para dirigir o Flamengo, o que evidentemente era um objetivo, talvez até um desejo antigo por parte desse treinador argentino, a gente vai saber só quando os dirigentes do Flamengo falarem a respeito disso. Em relação ao que o time fez ontem, me parece uma equipe completamente desmobilizada. É evidente que o problema não era apenas o treinador anterior, que não está mais. Nós vimos aí o Mário Jorge, técnico interino, falando sobre DNA do clube e a escolha de um sistema que deixasse os jogadores mais confortáveis nos seus papéis. Ou seja, basicamente, como vocês desejam jogar contra o Maringá? Essa deve ter sido a postura. Não é que eu estou falando assim, o técnico chegou e perguntou aos jogadores como eles queriam fazer, mas a postura foi essa. Vamos atender ao que são as características naturais, talvez, do jogador, que é várias vezes inferior ao Flamengo do ponto de vista do potencial coletivo, individual, então, nem se fala. A situação é séria, é grave. O Flamengo precisa entrar nos eixos o quanto antes. Copa do Brasil já começou dessa maneira, Campeonato Brasileiro vai começar no fim de semana, a Copa Libertadores já começou com uma derrota fora de casa e tudo que aconteceu antes disso foi extremamente ruim, quase que inimaginavelmente ruim. O Flamengo precisa corrigir o seu curso o quanto antes nesse ano de 2023. Vamos lá, algumas informações que pintam aqui. A ideia é o Pedro Ivo Almeida, nosso comentarista e grande repórter, disse: a ideia é ter dando treino na segunda-feira já, tudo acelerado pela derrota de ontem, mas a falta da possibilidade do Jesus vir antes. Detalhes finais de conversa, saber se dá um ano de contrato ou até o fim de 24. Mas os dois lados estão otimistas, acordo muito bem encaminhado mesmo. E o Vinícius Nicoletti, né, doutor? O Vinícius Nicoletti conversou com pessoas ali do entorno do Sampaoli na mesma linha, muito animado, confiante. Ele foi o primeiro grande adversário desse Flamengo Flamengo, esse período total lá em 19 com o Santos. Ele sabe o que representa hoje a capacidade do Flamengo oferecer a um técnico condições de trabalho e dominância, não, André? Nas suas campanhas no Brasil, com o Santos e com o Atlético Mineiro, ele sentiu o que era ser adversário do Flamengo, especialmente no Campeonato Brasileiro. Ele sentiu o poderio do Flamengo, aquilo que falta aos outros clubes que têm objetivos, pelo menos quando ele esteve, tinham objetivos semelhantes. Hoje a situação pode ser diferente, certamente é diferente em relação ao Santos. O tempo passou também. Mas ele percebeu que era competir com o Flamengo. Isso aguçou no Jorge Sampaoli o desejo de competir junto com o Flamengo. Ser Flamengo, poder dirigir o Flamengo. Aparentemente é isso que vai acontecer, mas a gente lembra, em discussões longas com o Palmeiras, ele esteve por momentos, de acordo com dirigentes palmeirenses, perto de acertar. Mas acabou sempre trazendo uma nova reivindicação, acabou sempre pedindo alguma coisa que não fazia parte da discussão anterior e as coisas não funcionaram, as coisas não andaram, como todo mundo sabe. Ao que parece, para a gente repetir, com o Flamengo as coisas devem ser diferentes e ele deve chegar na semana que vem para dar o treino. Apenas para começo de conversa. As principais ideias em relação ao futebol, como o Jorge Sampaoli o entende, também são, digamos, conflitantes com as características naturais de alguns dos principais jogadores do Flamengo. Da mesma maneira que nós fazíamos esse comentário a respeito do Vitor Pereira. O Jorge Sampaoli também é um treinador que prefere um jogo mais posicional. A gente não sabe se ele vai tentar aplicar esse jogo no Flamengo, mas tudo indica que sendo esse o estilo dele, o futebol que ele carrega dentro de si, essa deva ser a sua ideia principal.
Ainda é cedo para a gente falar sobre isso, tem muita coisa para acontecer ainda até ele chegar, o Flamengo começar a jogar de acordo com os desejos dele, a gente vai poder observar. Eu, pessoalmente, acho ótimo que ele volte ao futebol brasileiro, um excelente treinador. Eu queria estender um pouquinho mais sobre isso. Eu também, André, acho o Sampaoli um grande técnico, assim, não só pelo que ele fez no Chile, o que ele fez em momentos, as ideias dele, mas ele é um pacote, né? Ele é aquela famosa moeda que tem dois lados e os dois lados são iguais, né? Até porque não existem moedas com lados diferentes. E um é essa obsessão à perfeição, esse jeito de trabalhar, e o outro me parece um cara muito pouco flexível, tanto no trato com os jogadores, como nos embates com a diretoria, o que não necessariamente é ruim. Mas a gente está falando de um Flamengo onde tudo é amplificado. Repercussão com a torcida, vídeo que a gente viu na reportagem do Pedro Torre, mídia, redes sociais. Como é que você imagina o Sampaoli nesse contexto? O lado positivo dele, essa coisa de saber armar grandes times, e o lado complicado. Em relação ao comportamento dele, as informações correm, né? O meio do futebol sabe como é a personalidade de cada um e eu tenho certeza que a diretoria do Flamengo sabe com quem está lidando, sabe que tipo de comportamento no dia a dia está trazendo para o seu clube, fechando esse acordo para a chegada do Jorge Sampaoli. Então, a diretoria do Flamengo não tem o direito de se sentir surpresa com qualquer coisa que aconteça a partir da chegada dele, se isso se confirmar. É um treinador extremamente exigente, ele comanda o dia a dia nos seus clubes de uma forma muito firme, ele não negocia certos princípios de comportamento dos jogadores no ambiente de trabalho, isso faz parte da sua maneira de enxergar o futebol feito no campo de treinamento como base para a competição. É assim que ele se comporta e ele não discute esse tipo de coisa. Vários outros treinadores são assim, né? É um técnico que gosta de controlar praticamente tudo que está à sua volta. Foi assim no Santos, foi assim no Atlético Mineiro, será assim no Flamengo sem dúvida nenhuma. E também é um treinador que não cansa de dizer, de deixar claro, às vezes até publicamente, para aqueles que estão acima dele, ou seja, os dirigentes, quando tem algum problema, quando tem alguma solicitação que não é atendida. No caso do Flamengo, a gente pode pensar que vai ser uma situação um pouco diferente, porque o Flamengo tem muito poder de investimento, tem uma situação administrativa de orçamento que é invejável, então talvez o Sampaoli se sinta um pouco mais satisfeito. Mas eu acho que também é uma característica dele sempre colocar pressão, e ele sabe que se ele colocar pressão num clube que pode investir, a chance dele se sentir atendido é maior. Então não acho que ele vai tirar o pé. Agora, em relação a essas posturas, o dia a dia vai mostrar como os jogadores entendem esse treinador, como se relacionam com ele e como a diretoria do Flamengo também trabalha com uma personalidade que é muito diferente daquelas que passaram pelo clube nos últimos anos. Vamos seguir aqui no Sport Center falando ainda do Flamengo. Eu reforço, nesse fim de semana, segundo as informações, deve ser feito o acordo. Segundo o Pedro Ivo Almeida, o nosso repórter, segunda ele já daria o treino. É assim que está nesse momento o status da negociação. Sabe que então beleza, se isso aqui, ali, eu recebo isso, eu ganho aquilo, eu trabalho assim. E saiu a confirmação oficial nesse momento. Para você, é um barato TV ao vivo por causa disso. Aqui no oficial. O Flamengo anunciou, então a gente vai substituir essa tarja por, em vermelho, né, doutor? Bonito. Jorge Sampaoli oficial, é o novo técnico do Flamengo. Depois de um começo em 2023 terrível, muitos títulos em 22 com Dorival, sai Dorival, chega Vitor Pereira, nada dá certo, uma derrota cachapante para o Maringá. Olha só, olha o print, 57 segundos. O torcedor lá em Maringá gritou, vai embora a diretoria, vai embora o estagiário. Aqui não, nosso estagiário foi bem em pegar o print, hein? Já acionou toda a nossa equipe e veio pro ar. O Clube de Regatas do Flamengo comunica que assinou acordo com o técnico Jorge Sampaoli para dirigir o elenco do futebol profissional até 31 de dezembro de 2024. Fã de esportes, torcedor rubro-negro. E a pergunta não é só pro rubro-negro, é pro tricolor, é pro vascaíno, é pro torcedor do Palmeiras, que vai rivalizar muito mais uma vez. E a gente já viu isso quente nos bastidores, já o que disse a Leila Pereira sobre o Flamengo e sobre o Rodolfo Landim. Oficial, André. Então, assim, você já falou muitas coisas. Qual, nesse curto prazo,
na sua opinião, é a tarefa imediata do Sampaoli, no sentido de dar confiança aos jogadores? Mas ele não me parece ser um cara que negocia algumas coisas. Por exemplo, se o Gabigol está em má fase, mas o Gabigol não fizer o que ele pede, ele não está muito nem aí com a má fase. É a impressão que eu tenho. Ou você acha que não? Por saber o potencial de cada um, ele vai tentar trazer todos para o seu lado. Tem uma coisa que é favorável à chegada de qualquer treinador num momento como esse, né? É claro que a pressão é grande desde o primeiro dia. Eu não sei, o Jorge Sampaoli dirigiu a Argentina numa Copa do Mundo. Né? Nós estamos falando do nível mais alto e nós estamos falando da pressão de um país. Ele tinha dirigido a seleção chilena, dirigiu clubes no Chile, dirigiu o Santos, dirigiu o Atlético Mineiro, dirigiu na Europa, Sevilha 2 vezes, entre outras experiências. Eu não acho que em termos de pressão no dia a dia, até em cima dele próprio, ele tenha vivido qualquer coisa que se assemelhe ao que ele viverá a partir de segunda-feira. Ele vai ter que aprender com isso também. A parte positiva, ele conhece o futebol no Brasil, ele conhece o calendário, ele sabe quais são as adaptações, ele está vindo do futebol europeu. Né? Mas isso vai ajudá-lo muito, a gente sempre fala, independentemente de onde venha o técnico, a capacidade de adaptação, porque o futebol no Brasil é diferente de todos os outros, no sentido de obstáculos que se colocam diante do trabalho de uma comissão técnica, essa capacidade talvez seja a mais importante, ele já tem experiência suficiente nisso. Ele não me parece um técnico que esteja preocupado com o status quo, o ambiente, a maneira como o vestiário se comporta. Ele não me parece ser um treinador que tenha uma preocupação excessiva com esse tipo de coisa. Agora, as coisas não acontecem da noite para o dia com ninguém, também não vão acontecer com o Sampaoli no Flamengo. Ele ainda tem um pouco de tempo para começar a trabalhar, para colocar suas ideias em prática, convencer os jogadores do Flamengo do que ele entende ser o melhor. O bom para ele, o que é positivo, é que pior do que está, não dá para ficar. A temporada do Flamengo é muito, muito abaixo da média. É uma temporada sofrível, na melhor das hipóteses. Então, a partir de agora, só há um jeito: levantar a cabeça e melhorar. Você citou que ele comandou times chilenos, seleção chilena e, aliás, fã rubro-negro. Se ele vai treinar pela primeira vez na segunda, isso significa que o primeiro jogo com Jorge Sampaoli à beira do gramado será quarta-feira contra o Nublense, time chileno, no mando do Flamengo. Jogo no Maraca, Libertadores, e esse jogo, a transmissão está aqui na tela, o serviço ESPN Star Plus, a partir de 9h15. Então, a estreia do Sampaoli, esse começo de trajetória. O que eu brinco aí, no nosso ofício como jornalista e você como consumidor de fatos, isso é algo histórico, no sentido de uma mudança de rota. Se vai dar certo ou se vai dar errado, estamos vendo uma gestão ser alterada no comando técnico, que pode dar muito certo, pode não dar em nada, mas estamos vendo um episódio importante. Esse jogo da Libertadores que nós mostraremos, o peso para o Sampaoli num Maraca, que a gente sabe como as coisas ecoam, não é de dar show, não é de dar nada, mas de dar a sensação de, ufa, temos um comandante, não estamos com o barco à deriva, acabou aquela bagunça, e eu não estou me referindo ao Vitor Pereira isoladamente. Qual a importância desse jogo, André? A primeira importância é bastante clara, né? O Flamengo perdeu fora, não tem nenhum ponto. Essa é a segunda rodada, um jogo em casa, ou seja, se o Flamengo não vencer essa partida, a situação em termos de classificação começa a ficar muito preocupante. E esse tem que ser, evidentemente, o primeiro objetivo. A prioridade é ganhar. O Flamengo precisa somar 3 pontos e tentar se recolocar nesse grupo da Libertadores com um favoritismo que era natural quando a gente viu o sorteio das chaves e quais eram os acompanhantes do Flamengo nesse grupo. O Sampaoli não vai ter tempo, não vai ter tido tempo de fazer muita coisa. Vai dar 2 treinos, no máximo. Vai conversar bastante, claro. Vai entender como as coisas estão, vai sentir o ambiente, vai ouvir os jogadores. É isso que toda pessoa com bom senso faria. Evidentemente, ele vai fazer isso. E aí, a partir desse jogo, começa efetivamente o trabalho. Mas um impacto, talvez em escolha de jogadores, entre os titulares, etc. Sistema, a gente não sabe. Mas não vai dar para cobrar dele absolutamente nada. Não está na conta dele esse primeiro jogo, porque o trabalho efetivamente ainda nem teria começado.